Oi, essa é a segunda parte do vídeo com a nutricionista Manuela Figueiredo. A gente está conversando sobre comer intuitivo. Manuela, é muito diferente você ficar aprisionado na mentalidade de dieta que a pessoa vive com regras e você voltar a ouvir o seu corpo, a entender os sinais do seu corpo. Você ter a liberdade. Eu tenho uma situação muito legal que eu odiava ir no Starbucks porque eu via aquela vitrine e eu ficava louca. Porque era tudo proibido e eu ficava com vontade de comer tudo. Porque era tudo proibido. Porque era tudo proibido. Agora que não é mais proibido, eu chego lá, eu olho e falo, não, hoje eu vou comer um doce porque eu mereço. Aí eu olho, não, mas não tô com vontade, não tô com vontade. Quer saber? Não tô com fome. Fui embora, eu não comi nada. Eu falei, gente, aquele dia eu fiquei tão feliz, porque eu falei, isso de fato funciona quando você ouve o seu corpo. E ele só funciona porque o exemplo que você acabou de dar é justamente o exemplo da permissão incondicional de comer. Sim, porque eu me permiti. Né? Se você quiser, você pode. Se você não quiser, você não come. Mas uma coisa que eu acho que é legal de falar assim, é que muita gente fala assim, bom, tá bom, então se eu vamos dizer que eu me permita e vai dar tudo certo e tal. Então, duas questões que eu acho importantes. Muitas pessoas acham que elas têm que emagrecer antes e depois elas mantêm com o comer intuitivo, porque tem essa pressão muito grande para emagrecer. Quando você começa a negociar com você mesmo, mas sem julgamento, você pode decidir que em determinadas situações você vai comer um pouquinho mais porque você está com vontade e a fome já passou e tudo bem. E em outras situações você também vai decidir que mesmo com vontade, talvez naquele momento seja melhor você falar, não, tá bom, né? Eu até comeria um pouco mais, mas tá bom. Isso não necessariamente, e é muito diferente de restrição. Exatamente. Né? E aconteceu isso. A última vez que eu saí de férias agora, teve uma noite que eu não jantei. Porque não deu fome. Acho que eu comi um pouco mais de meio-dia e depois e não jantei. E tudo bem. E isso era inédito na minha vida. Porque eu tinha o relógio marcado que aquela hora eu tinha que comer. Aí à noite, como era proibido carboidrato, tinha que ser salada tipo com carne, de comida? E só aquele pedacinho. E de repente... Então, assim, é muito interessante conhecer o seu corpo, conhecer a sua fome, né? Agora, muita gente, para chegar nisso... Sim, demorou, hein? Tem essa carga de culpa, 1 ano e meio né? de tratamento. E isso é muito legal de falar, porque às vezes as pessoas falam assim, não me deixa livre, porque senão eu não vou saber como fazer. Eu falei isso para minha nutricionista. Né? Eu falei, eu não vou conseguir, me ajuda, eu não vou conseguir. Então, de fato, o comer intuitivo, se você está fazendo ele acompanhado de um nutricionista, né, ou de um profissional, ou você... É muito legal, assim, que esse processo tem que ser construído a partir do momento onde a pessoa está. Então, se é uma pessoa que fez infinitas dietas na vida e ela está muito acostumada a comer pela prescrição, mesmo que ela burle aquela prescrição ou que ela abra mão, mas ela está sempre em busca de uma nova dieta, né? Então, ela até classifica alguns tipos de comedor, né? Então, tem o comedor intuitivo, que é aquele que se assemelha a uma criança, né? E é muito importante você, quando você está fazendo uma história de um adulto, por exemplo, você descobrir em que momento que ela deixou de ser aquele comedor intuitivo. Porque tem crianças que a mãe levou para fazer uma dieta com 10 anos e aquela pessoa está te procurando com 40, mas quantas dietas que ela fez na vida dela? Claro. Né? Não é uma coisa que vai mudar em poucas semanas ou poucos meses. Não. Né? E agora, o que eu acho que é muito legal é que é um processo de descoberta. Sim. É um processo de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é boa, que é de autoconhecimento, né? Ele não é místico, intuitivo não é... siga aí, pensa o que você quer e come o que você quiser. Não, é lógico que o nutricionista vai ajudar justamente essa busca dessa sintonia. E muitas vezes você vai ter que trabalhar uma série de outros fatores. Então, esses princípios, né, que é o honrar a fome, abrir mão da mentalidade de dieta, sentir e perceber a satisfação, assim como a saciedade. Tem um princípio que é muito legal de trabalhar, que é desafiar o policial alimentar, né? E esse policial, tem bem forte dentro da gente, né? Ele está dentro da gente, ele está nas pessoas, ele está na sociedade, ele está no Instagram, ele está em todo lugar, que é aquela carga moral.
Ai, não devia estar fazendo isso. O certo seria. Nossa, mas... E aí você pode me perguntar assim, bom, e no comer intuitivo, então a gente não fala de nutriente, a gente não fala de comida, a gente não fala da organização, né, dos alimentos? Sim, mas ela até coloca isso como o último princípio, que ela chama de nutrição gentil, né? Sim. De praticar essa nutrição gentil. E aí é onde justamente a gente vai trabalhar esse não comer de forma indiscriminada. Sim. Né? Porque você não vai comer... e aí é como você vai decidindo. Então, no começo, talvez você tenha que fazer... Para você chegar nesse dia que você não jantou, Sim, muito nossa. provavelmente você fez uma Um caminho todo, né? Claro. E tomou café da manhã, e almoçou, e jantou, para você um dia falar, ok, hoje eu não quero. Né? E veja bem, ainda estou nesse processo, né? Eu não posso dizer assim, já está ótimo, já consigo me alimentar. Não, eu ainda tenho dificuldade para entender a minha saciedade, eu sempre falo isso nos vídeos. Então, assim, é uma construção. Se eu vivi aprisionada 22 anos em dietas, remédios para emagrecer, não vai ser rapidamente que vai mudar. Então, a gente precisa ter paciência, não acreditar que vai ser mais uma dieta da moda, que vai mudar isso, ou não tem nada disso. Eu costumo falar, me corrija se eu estiver errada, que é voltar para dentro. Sim. É conectar o nosso corpo com a alimentação, uma coisa que a gente perdeu completamente. Né? Que é esse resgate desses sinais internos de fome e saciedade. E eu acho que eu acho que tem uma coisa muito interessante, é que a gente tentar fazer isso com humildade. E eu não sei se você já falou aqui da Brené Brown. Falo muito dela. E eu acho que o comer intuitivo, por exemplo, se você consegue reconhecer a sua vulnerabilidade, mostrar que tudo bem ter medo de comer, tudo bem você ter dificuldade, tudo sabe? Bem exagerar um dia que você não conseguiu, tudo bem exagerar. Mas se você quer de fato mudar essa relação com a comida para sempre, e você vai ter esse emagrecimento como consequência, se você mudar o seu jeito de comer, ele vai acontecer. Exatamente. Né? A gente também não precisa ter medo de falar, tudo bem a pessoa querer emagrecer. Sim, né? Mas eu falo como? Que o problema é o sofrimento com relação à alimentação. É a tortura. Quanto tempo ocupa da vida dela? Exato, esse né? aprisionamento. Eu falo, se você se sente aprisionada no seu corpo e na alimentação, tem alguma coisa errada, porque não é para ser assim. E eu só descobri isso quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas e perceber como, de fato, a alimentação era uma prisão na minha vida. Né? Se você só se alimenta para ter outro corpo, você está com um problema na sua relação com a alimentação. E aí você não tá, né? Que eu acho que tem uma coisa, para mim, o comer intuitivo, ele tá ligado no mindful eating e no mindfulness. E se você come para ter outro corpo, você não está no aqui e agora. Exato. Né? Você tá tudo ligado, lá né? no futuro. Sim. E aí a gente não consegue honrar esse corpo que ele tá te dando a vida hoje. Sim. Né? E respeitar esse corpo e aceitar esse corpo para começar a cuidar da alimentação. Exatamente. Eu acho que essas coisas não caminham separadamente, né? Então... Não. A Joan Baez, que é a autora do livro Mindful Eating, ela conta que ela é vegetariana, ela é uma monja, né? Ela era vegetariana e tal, e ela teve que fazer uma cirurgia de... acho que histerectomia, alguma coisa assim, e ela estava com uma anemia antes dessa cirurgia dela, e na cirurgia ela teve mais anemia. E ela acordou pedindo um steak. E eu acho que isso é o melhor exemplo do não julgamento, de você honrar o teu corpo. Né? Tem mulheres grávidas que não comem carne, que começam a ficar com vontade isso de carne na gravidez. Comigo. Eu tive uma amiga, você também? Eu voltei, eu chegava do consultório, eu trabalhava um monte, eu ainda não tinha voltado a comer carne. E eu parei de comer carne vermelha quando eu nem era nutricionista, porque eu particularmente não gosto muito. Apreciava. Até hoje, eu como hoje... Daí, enfim, foi ficando, até porque eu não quero que meu filho me veja não comendo, então eu acabo comendo e até gosto. Mas eu chegava do consultório às vezes e eu fazia de lanche da tarde um bowl de feijão com um tomate picado, azeite e um limão espremido, que era a vitamina C, meio que para absorver o ferro. Mas o meu corpo estava dizendo aquilo para mim. Sim. E se a gente escuta... Ele fala. Ele fala. Né? E aí eu falei, não, calma, peraí. Ele está me dizendo que tudo bem, vamos comer carne. Aí eu lembro que eu comia quibe assado, que não tinha tanto gosto de carne. E eu fui indo. E
voltei a comer, sabe? Eu acho que é ouvir, né? É ouvir. Agora, uma coisa muito interessante que a gente está falando isso, né? E para a maioria das pessoas tem uma carga muito difícil alguns alimentos. Sim. Né? Então, como doce, como algumas gorduras. Então, cada um tem lá as suas dificuldades. Sim. Né? E se você... não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, agora você vai se permitir, relaxa, adeus a mentalidade de dieta e vai comer. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em que momento, que é o momento de você fazer a experiência. Não é tão simples assim, né? Não. Então, eu acho que quem tem uma dificuldade maior com a alimentação, ou sabe que já tem um transtorno alimentar, ou um comer muito transtornado, talvez não vá conseguir fazer isso sozinho. Não. Então, busque ajuda, busque uma orientação, né? Porque senão esse processo pode ser realmente muito difícil. E talvez para quem tem um transtorno, para quem tem anorexia, por exemplo, Nossa. talvez ele seja contraindicado. Sim, né? claro. Eventualmente, num momento de tratamento, pode ser que seja muito bacana de trabalhar isso. Mas o que eu tenho na anorexia, por exemplo? Uma negação total da fome e de todos esses sinais. Absolutamente. Então, eu não vou falar, vamos trabalhar o comer intuitivo. Não, talvez ela precise de uma coisa mais diretiva, né? Sim, então claro, não cada tem caso, não é uma receitinha pronta para cada um, né? Isso não existe. Ai, Manuela, muito obrigada, viu? Eu adorei. Foi um prazer ter você aqui. Foi meu. Eu espero que as pessoas gostem desse vídeo. Muito obrigada. Deixa a sua pergunta, o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, que aí toda vez que eu posto um vídeo novo, você recebe um aviso, tá bem? Um beijo grande e até a semana que vem.